Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite pra Jujubinha, que já tá no chat com a gente. Vou começar a falar assim, porque ela tem ganho do Altíssimo. O Altíssimo era o primeiro a chegar, agora é Jujubinha. Mas pra quem mais estiver com a gente aí, quem estiver vendo isso aqui depois no futuro, ou se você estiver escutando os podcasts aí, saiba que nós gravamos toda segunda-feira ao vivo lá no YouTube, ou aqui no YouTube, depende da sua timeline, né? E bom, galera, hoje nós vamos falar sobre Weizen, não sei, né? Herpes, como é que fala? Que voz foi essa? É que... Vavá. Não pode ser. Não, tá me zoando. A pronúncia é freestyle. Ah, tá. É tipo o chuchuzinho pro Cthulhu. A resposta curta é que a pronúncia é Weizen. A resposta longa é que é do jeito que você quiser. Mas a gente já pode entrar nisso. Nós inclusive falamos sobre isso na entrevista que o Guilherme deu pra gente lá no DOF, né? Ele falou que na realidade, se tu tá reclamando da pronúncia de alguém, vai estudar aí, como é que é? Não é dinamarquês, é norueguês? Norueguês? Sueco, ele falou, vai estudar sueco pra aprender a falar direito, depois vem reclamar. Enfim, galera, hoje nós vamos falar sobre esse RPG que bateu aí 100% em 30 minutos, já tá batendo a marca de 75, é isso? Isso. E pra falar sobre esse fenômeno aí, e esse RPG que, cara, tá prometendo tudo, e eu sei que vai entregar, porque, né, a gente já tem alguns spoilers aí, né, o Pedro vai... Trouxemos o Pedro aqui, né, que é uma figura misteriosa por trás do Retropunk, que só aparece nos eventos, né, e agora tá aparecendo nas lives. Te apresenta pra quem veio das cavernas e não te conhece, Pedro. Bom, eu também tô nas cavernas, né? Eu sou Pedro Feio, eu trabalho na parte editorial da Retropunk, tô na questão editorial do Vessen, eu falo Vessen porque é pronúncia de freestyle, como o Erpic falou, já acostumei com essa pronúncia. E eu sou um dos caras mais antissociais, talvez, da Retropunk, vocês me veem em evento porque o Guilherme me obriga, entendeu? E aqui também, hoje ele faltou de última hora, eu me obrigado, mas eu acho que eu sou o cara mais antissocial. A gente pede com um jeitinho e ele vem. Sei. Pode soltar a família do Pedro já, o Herpes, por favor. Ai, Herpes, pra quem também não te conhece, faz tempo que tu não aparece aqui. A última vez foi, sei lá, daqui umas 2 semanas. 2 semanas? Cara, tem Ai, meu... Não, a última vez foi quando eu terminei de narrar o Shadow, faz tempo. 3 semanas, então. A minha esposa vai me matar. Tinha um negócio me espetando na minha calça. É os brincos. A minha esposa tirou os brincos pra deitar e botei no bolso e tava me espetando. E que merda é essa na minha... Enfim. Ó o corte aí, me ferrei. Ainda bem que não dá pra clipar aqui. Ou dá, sei lá. Enfim. Eu acho que aqui... Tem um negócio aqui do clipe bem embaixo. Então não, mas eu acho que é só pra moderador, então sai daí. Peraí, deixa eu só um segundo, claro, deixa eu descobrir aqui. Só voltar a usar um gravador de tela. Ai. Então, bom, cortes à parte aí, galera. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse RPG. Aliás, eu tava falando do Herbert, me perdi total. Herbert, tu participou aqui quando a gente falou de Rei Amarelo. Foi depois... Não, depois disso eu vim narrar Shadow of the Não, Demon já tinha terminado de narrar Shadow of the Demon Lord. Não é possível. É? Eu acho que não. Tá, tanto faz. O Herbert tá aqui sempre, gente, essa era piada, agora já não tem mais graça nenhuma. Mas, bom, vamos lá. Primeiro que eu cometi uma gafe absurda aqui. Aqui hoje não, né, mas um outro dia que eu tava anunciando essa live... E eu falei que era um RPG de fantasia medieval nórdica, né? Eu errei quanto aí, Herbert? Eu já sei a resposta agora, né? Mas quando eu anunciei isso, eu logo me corrigi, mas... O que é Weizen? Você errou entre 4 e 6 séculos, eu diria. Só isso. Ah, tá bom. Tá perto. É aquela fase que ninguém sabe o que é mesmo, então, tipo, sem estudar um pouco, né? A gente sempre chuta que é tudo medieval ali. Tem uns 10 séculos que a gente fala que é tudo medieval. Sim. Bom, o Weizen, ele é um RPG de horror nórdico e investigação em uma... ele descreve o cenário como uma Escandinávia mítica. É uma versão do século XIX, né? Então...
Não é tão antigo quanto medieval. É equivalente à era vitoriana, digamos assim, mas que se passa nos países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca, e regiões frias ali do norte da Europa em geral. E é um cenário em que as criaturas sobrenaturais das lendas, das tradições antigas, das superstições, elas existem. Só que poucas pessoas conseguem enxergar elas. Aí essas criaturas se chamam Wesen ou Weisen, e elas são muito diferentes, né? Elas são aquele tipo de folclore conhecido só localmente, sabe? Eu gosto de falar que são, tipo, o equivalente às nossas lendas de Mapinguari, Corpo Seco, Curupira. Tipo. Eu tava gravando com o Big ontem no podcast da Retropunk e ele falou que é equivalente à lenda da perna cabeluda. Na perna eu cabeluda. Eu não fazia ideia. Eu conheço algumas Exatamente, lendas. que lenda é essa? Eu conheço algumas lendas porque eu utilizei o Bestiário do Folclore Brasileiro em umas lives que nós fizemos. E lá tem todas essas daí. Então, ó, fica a dica aí, ó. Jabá do concorrente. Sacanagem. Mas no Bestiário do Folclore Brasileiro, que inclusive tem que ter uma versão de Savage Worlds, vai falar com a Retropunk, Tria, por favor. E lá tem, né, várias lendas de vários lugares do Brasil. E daí tem a perna cabeluda, tem também o corpo seco, que eu não conhecia. Tem também tem várias bruxas, Matinta Pereira, várias paradas assim. Que, tipo, eu que sou do sul conheço por outros nomes. Tipo, o Negrinho do Pastoreio é muito do sul, tá ligado? Então, tipo, dependendo da região do Brasil onde tu mora, é isso. E eu acho que o Wesen é meio que assim também, né? Essa pegada, né? Esse tipo de lendas, né? Desde as coisas mais comuns de fadas e gigantes, até essas coisas mais obscuras. Entendi. Mas então... E o que eu falar, achei incrível é que, assim, quando tu pensa, se eu só estivesse lendo sem ver as imagens, tá? RPG de horror nórdico, eu imediatamente ia remeter a uma outra paleta de cores muito mais obscura, com muito preto, talvez muito cinza por causa da neve. E se as duas coisas não estivessem juntas, as imagens e o subtítulo do RPG, eu nunca ia conectar as duas coisas. E parece muito mais macabro, porque são fadinhas bonitinhas, sabe? Nas imagens, assim, são seres bonitos, né? Eu resumi a fadas bonitinhas, porque a primeira imagem que tá ali me lembrou uma fada, e daí depois eu vi o rabo, depois eu percebi que eu não tô vendo exatamente o que eu tava imaginando que eu tava vendo, e isso é muito mais macabro. Então, eu fiquei encantada, assim, com as imagens. E recentemente eu não terminei ainda, mas eu comecei um livro de lendas nórdicas, e a gente desconhece a maior parte delas de fato, assim, é uma mitologia muito distante, né? E são realmente, assim, muito assustadoras. Não consigo dizer se é mais ou menos do que os contos de fadas que a gente tá acostumado, porque na real os contos de fada mesmo, eles são todos bem macabros, né? Mas talvez a gente já esteja mais acostumado. Tem essa cara mesmo, desses contos de fadas macabros. É uma coisa interessante, porque, de fato, a maior parte das fadas criaturas é diferente, né? De todo o nosso folclore da cultura, mas tem algumas coisas que são bem universais. Inclusive, rendeu um debate recente de terminologia, né, Arpiste? O termo fogo-fato, se é fogo-fato, se é fogo corredor, porque é uma criatura que, de certa forma, ela está espalhada por várias culturas, porque está ligada a um fenômeno físico da formação real de fogo, por causa do acúmulo de metano em pântanos e tal. Então, ela existe no Brasil, né, na cultura brasileira. Boitatá, né? O boitatá vem daí, mas não só o boitatá, a gente também tem o fogo corredor mesmo. Eu cheguei a achar alguns textos brasileiros do interior de São Paulo, por exemplo, falando em fogo corredor e tal. Então tem criaturas, é engraçado ver essa questão de criaturas de sobreposição, e o próprio Wesen, ele vai trazer a possibilidade da gente fazer outras leituras dessas criaturas, né? Aí o Herpes pode falar um pouco melhor dessa pegada. Sim, mas uma coisa que eu achei interessante, né, que tipo, eu não tive essa visão que a Karina teve, principalmente por culpa de um livro em específico chamado Changeling, que quem jogou Changeling sabe nisso também. Que as fadas é outra parada, tá ligado? Então, tipo, tem essa pegada mas me tirem uma dúvida aí, Herp, antes de a gente entrar um pouco mais a fundo nesse livro. Essas lendas,
É meio que, tu falou, né, o livro é sueco, se não me engano, né, pelo que a gente falou da linguagem, é meio que então a pegada do que é porque eu sou péssimo em geografia europeia, mas é meio que uma pegada do que o The Witcher trabalha também, né, que é a Escandinávia em si, né? Sim. Tá. O The Witcher, ele é polonês, né, se eu não me engano. Mas geograficamente é perto, eu acho que divide fronteira com a Dinamarca, que é um desses países. Sim. Então, as lendas, elas geralmente são de criaturas bastante parecidas, com nomes um pouco diferentes. E o próprio livro até traz em alguns momentos, essa criatura aqui tem tais nomes, ou até informações conflitantes, tipo, alguns dizem que essa criatura aqui aparece em tais momentos, outras dizem que aparece em outra situação, que se fere de tal forma, que age de tal forma. E são tudo variações regionais de lendas de verdade. Sim. É interessante essa apresentação das criaturas no livro. Eu fiquei louco quando eu peguei a primeira vez para ver, porque inclusive às vezes tem descrições tipo de naturalista, né? Inclusive elas são assinadas pelo Linneu, que documentou, fez um esforço enorme para documentar de fato os organismos que existiam, criou a classificação dos seres vivos. O sistema de classificação que a gente usa até hoje, claro que com alterações, né? Mas família, ordem, classe, surgiu lá no Linneu, que é o cara que está assinando, claro que fantasiosamente, a descrição das criaturas. Porque esse cara era da Suécia. Caraca, então, no livro tem essa ficçãozinha de que, então, quando ele saía para catalogar espécies por aí, ele também estava catalogando esses seres invisíveis, daí são as anotações secretas dele. Que massa, cara, que massa. Isso é muito legal, trabalhar, eu acho muito interessante realmente quando a gente trabalha com os fatos, né, e ao mesmo tempo mistura com a fantasia. Mas assim, por que eu entrei no negócio do The Witcher, só pra deixar claro, é porque assim, talvez isso explique o motivo de eles não fazerem outro RPG medieval, né, com as mesmas lendas. Ele é uma parada mais... É foda porque tem um nome que se sobressai, que é o Cthulhu, né? Tipo, o Lovecraft é a época do Lovecraft. Tipo assim, daí tu falar de Vaesen seria tipo usar a época de Cthulhu com a mitologia escandinava, talvez uma coisa assim, né? Ele, na verdade, é anterior ao Lovecraft. Mas tem essa confusão mesmo. O Lovecraft ele é de 1920, 30. Tá, mas é porque... do século XIX. Aqui, pra mim, me pareceu essa pegada por conta dessa ilustração aqui que vocês não estão vendo, só quem tá vendo na live, mas é a capa do livro, né, então vocês conhecem. Pra mim, me pareceu uma pegada meio Lovecraftiana, assim, aquela década de 20 mesmo, assim, talvez um pré-Primeira Guerra Mundial, uma coisa assim, talvez nessa época, nessa pegada. Mas então, é anterior, realmente, é o que, 1800 e... Quando? Cara, isso é curioso, que ele é tipo um período indefinido dentro do século XIX, né? Até pra você ter essa flexibilidade um pouco fantasiosa de misturar eventos históricos e tal. Quem quiser seguir a história à risca, não tem problema nenhum. Mas o livro ele não te fala um momento específico. Entendi. Mas eu acho que com as referências que ele coloca, ele seria pelo menos uns 50 anos antes do Lovecraft. Então, 80 por aí. 1880 por aí. Entendi. Legal, porque ele também pega um outro período, né? Ele conseguiu se encaixar numa posição ali meio entre, né? Bem bacana. Eu tinha falado antes, era vitoriana, e eu acho que a gente tem pouca coisa dessa época, assim, né? E aí, eu sou grande defensora do medieval fantasia, porque é onde meu coração nasceu, mas eu acho a era vitoriana também muito aproveitável, assim, muita coisa legal. Bacana. Tá. Quem conquistou a era vitoriana foi o Falkenstein. Até então eu achava sem sal, mas, cara, depois do Falkenstein... Inclusive, ele tem uma certa interface, né? Muitas das criaturas que eu conheci no Falkenstein, elas têm alguma leitura dentro do Vaesen. Legal. Até essa... eu não sei, o Falkenstein tem essa coisa dele ser um mundo adjacente, né? Ao nosso, é meio que outra dimensão, não sei se dá pra falar isso. Mas esse mundo cheio das fadas e tal. O Vaesen pra mim é como se fosse isso, só que em menor escala e que só algumas pessoas veem, né? Tá ali com a gente. Sim.
Mas, Massa. tem muitas referências disso, dá pra misturar muita coisa. Até voltando um pouco pro que você falou de Witcher, né, que tem muita gente que curte, tem uma criatura chamada Necker no Witcher. Lembra dessa? Como é que é o nome? Uma criatura da água. É que eu Não, joguei da em água português, se for, então tu vai ter que traduzir esse nome. Os Neckers, eles são uns carinhas, tipo uns goblinzinhos lá do jogo, do Witcher. Tá, vai. Necker é uma criatura que tem no Vezan, né? E aí tem as histórias bem diferentes, e aí ele tem vários nomes também. Isso é legal. Enfim, só pra dar um exemplo de como se comunicam essas mitologias, essas superstições. Certo, mas aí nós temos então um pouco sobre qual que é o cenário, né? Mas me surgiu uma dúvida. Cara, capa e espada, fantasia medieval, é muito fácil. Você vai se aventurar pelo mundo, vai ser legal e show de bola. Cthulhu, você tem que tentar sobreviver aos grandes antigos ou acabar com... Quer dizer, você tem que evitar que alguém invoque um grande antigo, senão acabou o mundo. Todos esses jogos, eles têm meio que uma linha, né, para o que você deve seguir, cara. O que o Vezin tu tem que fazer? Tu tem que catalogar os monstros realmente, tem um grande mal que pode surgir, ele tem algum tipo de construção desse tipo no cenário, ou ele te apresenta monstros, uma mecânica, um cenário e vai, mestre, boa sorte. Ele tem uma construção de que ele parte da premissa já que os jogadores, as personagens dos jogadores e das jogadoras são pessoas que têm essa chama de avisão, que seria essa capacidade de ver os Vessem, que de maneira geral os Vessem, esses espíritos, essas fadas, elas não são visíveis para as pessoas a menos que queiram de fato aparecer. E quem tá jogando então tem uma personagem que tem a visão, que tem a capacidade de ver mesmo quando os Vessem não querem. Isso normalmente surge de algum encontro com o sobrenatural, provavelmente traumático, ou de algum outro evento traumático que pode ter dado a visão para eles, mas normalmente com interface com o oculto. E a partir daí eles passam a integrar uma sociedade, por serem identificados como pessoas com a visão, né? Eles passam a integrar a sociedade, inclusive o nome é a sociedade, né, bicho? Que está dedicada a estudar, a catalogar, mas mais importante, a proteger a humanidade e a banir. Porque como o cenário está nessa interface do século XIX, ele pega um momento de transição da humanidade, que é justamente o crescimento, o processo de industrialização, o crescimento das universidades, do pensamento racional e o abandono das antigas tradições. E seriam essas antigas tradições que estariam voltadas para apaziguar esses espíritos que vão sendo abandonadas, né? As pessoas vão deixando de lado essas simpatias, essas superstições, e esses espíritos vão ficando revoltados e até sanguinários. Então o grupo, por ter a visão e ter se reunido em torno disso, eles vão acabar investigando essas aparições para poder banir e proteger a humanidade dessas criaturas. Entendi. Então meio que tu tem realmente meio que uma sociedade pra, tipo, tu vai recebendo essas missões e fazendo esse tipo de coisa. Entendi. E é legal porque é isso que tu falou, né? Tipo, eles têm essa visão, então é uma coisa que diferencia, né? Os personagens aventureiros, eles estão, quer dizer, não são aventureiros, mas os personagens que estão ali estão por um motivo, né? Eu acho muito legal esses jogos porque, assim, às vezes nos filmes a gente fica reclamando, e às vezes até no próprio RPG, putz, a síndrome do escolhido, né? Todo mundo que joga é o escolhido que vai salvar o mundo. Mas tem certos jogos que isso tem que fazer sentido, porque tu tem que se diferenciar, tu é um aventureiro, por que tu tem mais PV do que o aldeão que tá ali na vila? Então tem que entender que, tipo, nem tudo pode ser sobre salvar o mundo, mas às vezes é importante ter um diferencial entre por que ele é um aventureiro e por que eu, Douglas, não posso sair daqui salvando o mundo, assim, sabe? Tipo, tem que ter esse diferencial. Afinal de contas, a gente joga um jogo, né? Senão vai jogar Boletos e Busões, né? Que daí é uma pegada do muito mais normal aí, né? Mas isso é muito bacana. Mas essa sociedade é uma coisa muito interessante, é um aspecto muito legal do cenário, que tem muita relevância no jogo, né? Porque... como o Pedro falou, as pessoas adquirem essa visão, acontece alguma coisa com elas durante a vida, elas adquirem essa capacidade de enxergar os Vezin, e meio que naturalmente elas se associam a pessoas que tenham essa capacidade também, né? Tipo, como tem magneticamente? Tipo, realmente tem um bicho aí, eu não tô louco. Algumas vão parar nos sanatórios, isso acontece, é terrível, o jogo fala disso também. Principalmente nessa época, né? Porque... Sim.
Mas aí essa sociedade é uma coisa que existe há séculos. E ela era muito grande, ela se comunicava com outros grupos parecidos na Europa, ela catalogava, juntava recursos e tinha conhecimentos de ocultismo mesmo. E ela tinha um castelo na cidade de Uppsala. E aí, esse castelo, que eu acho que até agora a gente não decidiu como pronunciar o nome desse negócio, Castelo Gyllenkreuts, alguma coisa assim. Caraca. Ele era a base da sociedade, né? Então imagina aqueles castelos. Inclusive, eu acho que ali na página do Financiamento Coletivo tem uma imagem dele. Vamos ver se eu acho. Deixa eu ver. Não tem. Mas. É a capa do vídeo. É a capa do vídeo, o castelo. Eu não posso entrar no vídeo, senão vou levar strike, mas aqui dá pra ver, ó. Mas esse castelo servia de base, ele era todo equipado e tal, tinha dezenas de pessoas na sociedade. Mas pouco tempo atrás, a sociedade acabou e o castelo caiu em ruínas. Ninguém sabe direito por quê. Quando os jogadores chegam nesse castelo, tipo, uau, existe uma sociedade, o castelo tá completamente abandonado e eles têm um castelo agora cheio de segredos para descobrir e sem saber onde foram parar as pessoas da sociedade. E aí você tem todo um aspecto do jogo ainda, que é um aspecto mecânico de você aprimorar, restaurar o castelo, descobrir as coisas que tem nele, e isso vai dando vantagens pro grupo, pros personagens. Eu ia falar que parece ela tem uma ficha própria. Parece uma coisa que a gente criou aqui, né, Herbst? O Herbst tá ligado? Parece um pouquinho. Eu não conhecia, vez, eu prometo pra vocês, eu juro aqui, ó, juro que eu não conhecia. Pro Pedro que não conhece, no Movimento RPG, nas várias sessões, tem vários, né, desses aspectos de melhorando a base. Em cada uma das mesas diferentes tem. Tem Shadowrun, tem... todas as 4 tem. Na vila, né? Na vila, no catedral. Mundo das Trevas, Essa mecânica de melhorar a base, ela também existe no compêndio de superpoderes do Savage. Ah, é? Ela existe porque a base é algo fundamental da construção da personagem super-herói, né? Esse compêndio... Bom, não posso falar. Eu tenho aqui... tenho de ficção científica, tá aqui, ó, de superpoderes, gente. Mas eu tô com um problema muito sério chamado... Eu não consigo ler tudo que eu comprei. Então ele tá lacrado ainda, olha aqui. Então eu já vou deixar aqui pra ser o próximo. Que isso é importante. Mas enfim. Faz fila de leitura, porque eu faço a fila de leitura que eu quero ler em seguida e a fila de leitura que tá esperando a primeira fila de leitura. Nossa. Daí eu minto pra mim mesmo que eu vou conseguir ler tudo que tá nas 2 filas de leitura. Mas vamos falar dessa mecânica de base. Eu acho que existe uma diferença entre a forma como essa mecânica é trabalhada, por exemplo, no Compêndio de Superpoderes Savage Worlds, como ela aparece no Weizen. O que acontece? No Weizen, pra mim, o castelo ele acaba sendo uma personagem também. Não só pela você poder aprimorar, criar sessões, criar novas áreas do castelo, e o castelo acaba tendo ele é tão central enquanto algo que vai acontecer ali, não só mecanicamente, mas dramaticamente na história, que ele tem uma ficha própria. E o grupo vai alimentando, vai construindo essa ficha da base, e o próprio livro vai trazer sugestões de fazer mistérios interligados, que seriam coisas que vão acontecer paralelamente, ou entre uma aventura ou outra, interligados com o castelo. Pode ter ali, rondando o próprio castelo, né, criaturas, espíritos desses Vessen, que estariam ligados à vingança de pessoas antigas da sociedade que já baniram eles, ou outras coisas do tipo. Então existe uma vida do castelo na aventura que para mim transforma ele em uma personagem na história também. Muito bacana, muito bacana. E isso é uma coisa que quando nós criamos essa ideia de ter a ficha do local, é exatamente isso, né? É porque eu sempre senti, eu adoro RPGs que tem essa mecânica. Por isso eu já vou provavelmente... Bom, tô falando demais. Eu acho muito legal essa mecânica porque eu sinto que grupo de RPG, ele é muito hack and slash por falta de um apego a um local. Então a galera vai andando e fazendo as coisas, sabe? E não volta nunca pra onde vai voltar. Então sempre que eu montava um grupo, eu sempre deixava pra eles uma base bem estabelecida, porque daí eles voltavam. Então por isso eu sempre tive essa ideia de criar essas fichas. Porque algum RPG que eu joguei... lembrei. A gente jogou uma campanha gigantesca de GURPS, que era de pirataria. E daí o navio precisava ser melhorado. E daí quando tu tá jogando pirataria...
tu tem a tua base, é o navio, sabe? Então, eu acho que foi daí que eu peguei esse gosto, assim, por melhorar realmente. Então, isso é muito legal, porque o jogo, pelo que me parece, né, o Weizen, por ele trazer essa mecânica, ao mesmo tempo, pelo que vocês falaram, ele te dá ideias, ele não te obriga a nada, ele transforma não aquela história, tipo, fechada, ó, isso aqui que vocês podem explorar, não. Ele te deixa abraçar muito mais coisa e criar junto com a história do próprio castelo, né? Isso é sensacional. É um dos motivos que eu gosto que eu gostei muito, né? Porque hoje está bem diferente do Mundo das Trevas, porque era existem lendas. O que aconteceu com a sociedade aí? Não se sabe. Descubram, sabe? Porque se tu tem a resposta, não tem tanta graça, tá ligado? Essa parte é muito... O livro te fala a história antiga, a parte lá quando esse negócio foi instituído na época medieval, e aí ele vai te dando informações, mas aí vai chegando mais perto do momento do jogo e começa a ter menos e menos e menos informações do que aconteceu. Isso é legal pra caramba. Porque a ideia do jogador é preenchendo, né? É preenchendo essas lacunas. Karina, alguma pergunta aí pro pessoal já? Eu quero partir pra uma outra parte importante de qualquer RPG chamada mecânicas. Mas vamos lá. Isso não existe, é totalmente livre. Brincadeira. Eu ia falar, nossa, então acabou, gente. Foi legal. Fala, Karina. Foi muito bom conversar com vocês. Que bom que terminamos mais cedo. Não, na verdade, eu ia pedir para contar um pouco mais do financiamento mesmo, né? Ele abriu ontem. Como é que tá? Eu queria saber um pouco mais dos resultados, do que já foi alcançado, e chamar também o pessoal para contribuir. Então, acho que era essa a minha principal pergunta. Nossa, quando você fala assim, o financiamento abriu ontem, me deu até um susto, porque foi um dia tão longo ontem, né, Matheus? Que pra mim o financiamento tá aberto já há uma semana. Sim. Pelo resultado parece mesmo, mas pelo que eu vi aqui, conferi antes de falar pra não falar besteira, abriu ontem, né? Sim, foi, abrimos ontem às 3h15, foi quando a gente fez o Guilherme apertar o botão pra abrir. A gente tava em live de inauguração do financiamento. Legal. E o momento na live foi tipo... Sabe aquele meme do Djavan gritando? Não. Tem um pouco de som aqui do meme do Djavan gritando. Mas foi aquilo, todo mundo em pânico com como assim? Olha essa barrinha sobre. Muito legal. E bateu em 30 minutinhos, né, cara? Porque a meta básica era 30 mil, em meia hora já tinha batido. E em 1 hora já tinha batido a primeira meta extra. Antes da gente terminar a live já tava na segunda meta extra, né? Sim. A gente tem no momento, se for contar tudo, 6 metas batidas. 4 metas extras foram batidas já. E 2 metas que a gente está chamando de metas sociais, né? As metas sociais tem tanto mimos para quem está financiando, quanto materiais que vão ser abertos e gratuitos para toda a comunidade. É uma forma de apoiar aquela pessoa que agora está sem o dinheiro para investir no jogo, vai comprar no futuro quando o cartão deixar, ou quando encontrar a gente num evento, mas que tá junto, que está divulgando, que está compartilhando. Então vai ter criaturas em PDF, vai ter aventura, vai ter arquétipo, e isso que for conquistado através das metas sociais vai ser aberto para a comunidade. Tem 2 metas sociais que são para quem financiou mesmo, porque acabam por serem físicas, né? A gente acaba ficando limitado a entregar a quem está financiando, que é o marca-página, e o bottom eu fui para a Escandinávia com a Retropunk. Mas o financiamento, ele realmente 30 minutos, foi uma coisa incrível. A gente inclusive esgotou a recompensa mais completa que existia, que era do quartel-mestre. Agora, a principal recompensa, acho a mais estratégica das que está disponíveis para quem está assistindo e quer participar e gosta de mesa cheia. Eu gosto de mesa cheia, eu tenho aqui as caixas que eu quero dar do mapa, então quem gosta, o baralho, quem quer uma experiência completa de Vessen, eu indico a recompensa Estudante da Universidade de Uppsala, que agora, com as metas que foram batidas, então, além de tudo que já está lá na página que ele oferece, com as metas que foram batidas, ele já está trazendo 2 livros em PDFs adicionais e está trazendo 2 conjuntos de dados adicionais, né?
Então eu acho que o conjunto de dado, eu tenho essa impressão, ele foi fundamental para o quartel-mestre esgotar, porque a princípio poderia ter só ali, né, se as metas não fossem batidas, porque ele já vinha com esse conjunto ao início. Então agora é uma recompensa que é interessante para quem gosta de mesa cheia. Para quem é mais conservador, quer pegar só o livro, também existem essas opções de recompensas mais em conta. O financiamento, ele ainda tem alguns dias pela frente, porque ele vai até o dia 3 de outubro. Nossa, tem bastante tempo ainda. 53 dias, tem bastante tempo. Que eu tô colando aqui. Então tem chance da gente bater essas metas que estão aqui, que vão transformar esses PDFs que já foram liberados em livros físicos e de repente surgirem novas metas. E uma coisa interessante, esse financiamento ele já dá dentro dos financiamentos mais recentes que a gente tem feito, que garantem um selo do nosso programa de fidelidade, que eu também não sei pronunciar o nome, acho que é Culdes Punks, uma coisa assim, né? Essa mania de nomes difíceis, né? Caraca! Enfim, a gente pode falar um pouquinho dele na frente, e eu acho que o Matheus, de repente, por quem está encampando-se como tradutor, podia falar um pouquinho sobre as metas extras, né? Porque são livros em PDF que brevemente vão estar disponíveis já para quem financiou. Inclusive, quem entra no financiamento agora, assim que é confirmado o pagamento, já consegue baixar o PDF do livro. É claro que ainda não é a versão final que vai para a gráfica, mas já é uma versão bem avançada, né? Completa, com índice remissivo, com sumário, com tudo para quem quiser. Perdão, vou só me corrigir, só o índice remissivo ainda não está, isso é uma das coisas que a gente faz no final, mas já está com o livro inteiro ali todo traduzido integralmente ali, com uma boa qualidade. Não é a qualidade final ainda que vai para a gráfica, mas já dá para ver mesa, já dá para jogar, já dá para conhecer bastante do que a gente está falando. Sim. E assim, galera, vou fazer uma pergunta importante que todo mundo vai fazer. R$350, gente. Dá pra parcelar? Com certeza. Olha aí, galera. É um dos motivos da Retropunk trazer os financiamentos coletivos para a loja, foi justamente para poder dar melhores condições de pagamento para o público. Então hoje, quando você vai participar do financiamento Vessen, você tem a opção de parcelar em 12 vezes. Olha isso, gente. Pois é, e aí você pega esse pacote, lembrando que nossos financiamentos no primeiro dia, eles têm sempre valores especiais, né? Então quem conseguiu, chegou lá junto com a gente no lançamento, ainda pagou ainda mais barato, né? E aí você pega um pacote completo desse e vai pagar R$29,16 por mês. Eu tô gastando mais em Netflix, Paramount, que não sei se eu posso citar, enfim. Pode. mas ainda dá pra gastar menos, porque se vocês usar o cupom Movimento RPG 10, vocês ainda ganham 10% de desconto, galera. Então assim, cara, R$30 dá de quase desconto. O preço de primeiro dia, hein? Quase o preço de primeiro dia. Verdade. Então assim, galera, pacote completo, não sei se vale a pena. Pensa assim, R$175 é o livro de regras e a ficha matriz, tá? R$350 é o livro de regras, a ficha matriz, o escudo do mestre. Gente, o escudo do mestre já deveria valer a pena isso, porque sem escudo, enfim. Tem o mapa de Uppsala, o Norte Mítico, o baralho de iniciativa, a versão em PDF do suplemento e as metas extras. Gente, eu sou um pouco suspeito. Baralho de iniciativa e o baralho de monstros. Eu sou um pouco suspeito pra falar de baralhos, né? Mas baralho... Lembranças do último DOF. Do último DOF. E eu ia dizer que já valia a pena pelos dados, porque eles são lindos e eles vêm numa caixinha, né? Só que daí eu não tinha visto o baralho. Acho que a caixinha só no primeiro dia. Bom, mas só os primeiro dados são dia e lindos só igual. financiador quartel-mestre. Ela era É o item mais então, exclusivo do financiamento. E já foi, né? E já foi. Mas o baralho é lindíssimo, porque tipo, eu tinha olhado ali a descrição e eu falei, nossa, só pelos dados eu já teria incluído ali esse apoio. Mas aí o baralho, e assim, baralho de monstro é muito bonito. Eu participei de um outro coletivo que era só de um baralho, de um bestial em baralho. Tu podia usar tanto como tarô quanto pra jogar RPG, que eu também acho isso sensacional. Já faz uns anos a gente pegou pra um amigo nosso, na verdade, eu nem fiquei com
com o que veio do financiamento. Então, nossa, é um baita de um brinde, né? É lindíssimo. Então, eu tô com o Doug nessa, que se eu for abrir aqui os meus baralhos, também tô na fila que acho que esse é um brinde maravilhoso. E às vezes a galera não dá muito valor para esses ADD11, né, que trazem, só o livro pra enviar é suficiente. Sim, às vezes mas, gente, fica uma experiência completamente diferente, tu fica totalmente muito mais imersivo no jogo quando tu pega o pacote completo. Pô, mas tá foda de grana, gente, dá pra parcelar em 12 vezes. Não tem como. E assim, a diferença vai valer muito a pena. Porque também tem uma coisa, galera. Eu compro no próximo evento, que nem eu fui lá e comprei no Dove. Eu tenho certeza que se eu tivesse comprado na época do financiamento coletivo, eu tinha pago mais barato. Porque é assim que funciona. É a vantagem do financiamento coletivo, galera. Sem contar que vai ter mais metas extras. Você vai estar batendo mais assim, eu tô casando esse valor aqui pra conseguir mais metas extras e com isso vou ganhar mais coisas ainda, porque tu vai ganhar todas as metas extras já. Então, gente, vale a pena. Até dando um exemplo disso, ontem quando começou o financiamento coletivo, os dados estavam limitados a 100 primeiros apoios daquele nível maior. Agora já foram batidas 2 metas extras que trazem dados para um nível de apoio que antes nem tinha dados. Então, olha aí. E outra coisa é que ali no financiamento também dá para abrir uma prévia das primeiras páginas do livro, então dá para ler a história, o comecinho, então dá para te ver. Se tá em dúvida, vai ali nessa parte e dá uma olhada, eu tava olhando aqui, tá incrível, então muito bom. Mas já tá quase batendo 75 mil, né? Que daí vai ter mais dados extras. Eles só não pintaram ali ainda. Batemos. Vai ser pintado, porque bateu um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui. Vai bater de 100 até o final. 787. Mas o que tu ia falar, Karina? Desculpa. Que já tem pergunta no chat, acho muito chique falar pergunta no chat. E, na verdade, o que o Gilson quer saber é sobre as mecânicas de combate. Se tem mecânica de combate, como é que funciona. Então, a galera já tá querendo saber das mecânicas. Antes de responder o Gilson, primeiro, qual o sistema que ele usa? É algum sistema conhecido? É o sistema próprio? Ele é o Year Zero Engine, o mesmo sistema básico do Mutante. Alguém vai morrer muito nesse sistema, nesses cenários, né? Muita gente vai morrer. Nossa, em um jogo de horror nórdico, imagina, cara. Não, capaz. Mas Mutante, Alien... Já prepara logo 3 fichas de saída, né? Por aí. Já deixa o teu e os outros e não te apega. Fazer ficha é rápido. Você fez o primeiro, você pega o jeito, você faz as dos próximos personagens. Mas e dá pra fazer a ficha rolando dados, porque tem tabelas no final do livro pra quem quer entregar. Tem a parte escondida. Gente, pensem assim, é escandinavo e é sobre, tu tem que ter tido uma experiência de horror. Então faz assim, aconteceu alguma essa experiência de horror na história do seu personagem quando você tava viajando com todos os seus 14 primos. Daí tu tem 14 fichas ali. Muda o nome, todos eram ou um esquadrão de soldados. Daí tu muda o nome de cada soldado, todo mundo é exatamente o mesmo perfil e é isso aí, mano. Eu vou nem falar o que isso me lembra. Não posso falar. Vai lá. Soldado Jack, soldado John, soldado Jim, soldado... Então, o sistema básico, ele é um jogo que você rola um ou mais dados D6, você tenta tirar 6, que é o número que define o sucesso, e aí você, tendo um sucesso, geralmente já consegue realizar a tarefa. Aí, para definir quantos dados você vai rolar, você geralmente soma o seu atributo, tem 4 atributos no jogo, e a perícia que é relevante na situação. Então, às vezes acontece de você rolar 2 dados, às vezes acontece de você rolar 8. E em qualquer um deles você tem que tirar uns 6. E os personagens ainda podem forçar a jogada, que Você me distraiu aqui. O que distraiu? Isso fica pros bastidores. A gente não pode falar ao vivo. Me perdi. Quando você tá fazendo uma tarefa pode forçar a rolagem. Muito complicada, assim, você precisa muito ter sucesso, você pode forçar a rolagem, aí você rola de novo os dados que não foram um sucesso. E nisso, quando você força uma rolagem ou quando você sofre dano, por exemplo, os personagens vão recebendo condições.
E é isso que se controla dano tanto físico quanto mental, são as condições. Aí você vai acumulando condições, vai te dando penalidades nas jogadas, as condições descrevem como você está, e se a personagem fica arrasada, ela sofre um ferimento crítico. Então isso pode ser meio que um ferimento permanente, um trauma permanente, ou se você tiver sorte, porque isso também é rolado, você pode ter uma revelação ainda, que daí a personagem meio que adquire uma capacidade sobrenatural por ter sido levada ao limite, assim, por ter ficado arrasada com esses encontros com os Vezin ou outros perigos. E aí já emendando no combate, que te perguntaram, o combate dele é bem mais simples, assim, diretão do que o combate de outros sistemas, tipo de Savage ou de outros sistemas da Retropunk, que tem um foco maior no combate, né? Como o foco desse jogo é mais investigação, as cenas de combate são mais diretas. Então, quando você vai atacar um inimigo no combate, você faz um teste como você faria para outras situações. Você faz o seu teste de combate à distância, ou combate corpo a corpo, ou o que for relevante, e aí você causa dano de acordo com o número de sucessos que você tirar e o que você estiver usando. As distâncias são medidas em zonas, então é aquela forma mais abstrata de calcular distâncias, né? E a iniciativa é feita por cartas, que vão de 1 a 10. E aí ainda tem um aspecto mais dinâmico, que você pode alterar a ordem da iniciativa, fazendo umas coisas especiais no combate, você pode tentar se esquivar, e outras possibilidades, né? Mas lembrando, Vezin não é um jogo não é um Monster Hunter. Não é sobre você caçar criaturas mitológicas. É sobre você desvendar um mistério e resolver um problema em que essas criaturas estão envolvidas. Às vezes, esse problema exige uma solução violenta, dependendo da criatura, ou dependendo das preferências do grupo também, e as coisas vão terminar num combate. Mas, em geral, se você acabar num combate contra uma criatura, ainda mais um combate em que você não está preparado, foge. Mas uma coisa de um tipo de jogo como esse é que, às vezes, a coisa mais terrível que você vai enfrentar não é um espírito sanguinolento. Né? São os próprios humanos que estão envolvidos ou na manipulação desse espírito, ou com o caso que está acontecendo ao redor dele. E aí você pode dar uns socos, sim, porque é sempre bom, né? Sim. Entendi. Então ele não é feito basicamente pra ti ficar matando as criaturas e sim evitando que elas sejam usadas pro mal, coisas do gênero, assim. As aventuras, as aventuras prontas, né? E a gente tem muitas aventuras que vão sair, tem vários suplementos que já estão engatilhados, mas elas geralmente trazem ali um conflito primário na aventura. Tipo, qual é o conflito principal desse mistério? Ele envolve um Vezin. Quais são os outros conflitos em volta disso? Entre as pessoas, entre o local, a época e tal. E tem várias soluções possíveis. Então as coisas podem ficar muito feias ou podem ser resolvidas mais tranquilamente, dependendo de como rolar a investigação, como forem as interações. E geralmente tem essa possibilidade. Se rolar um combate, vai acontecer de tal forma. Se os jogadores fizerem outra coisa ali para melhorarem as chances do combate, aí o combate acontece dessa forma aqui. Mas no encontro final, podem resolver dessa outra maneira que não é o combate. Então, sempre tem várias possibilidades que envolvem combate, envolvem conversar com as pessoas, envolvem tratar com esses Vezin de maneiras diferentes. Então, às vezes um espírito precisa ser apaziguado, às vezes uma criatura pode ser convencida a trabalhar lado a lado com as pessoas. Então, tem muitas possibilidades nas aventuras e nos mistérios. Você pode ir de uma simpatia para deixar o espírito feliz até uma sessão de exorcismo, né? Tudo possível. RPG é um pouco isso, né? Assim como a gente tá falando aqui que as criaturas são difíceis de matar e não é um Monster Hunter, mas daí vem um narrador e fala assim, não, mas o meu é. E daí todo mundo ganha arma mágica e é assim. Aí tem ficha da criatura e você pode fazer isso, sim, né? Sim. Boa sorte. O RPG, ele tem um pouco disso, né? O narrador e os jogadores, se eles se divertirem, eles jogam. Mas claro que é aquilo que eu digo. Tu
pode jogar RPG como tu quiser, mas todo RPG tem uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, tá ligado? Então... É a coisa que as regras favorecem mais que aconteça, né? Então, quando você vê que os jogos, eles passam a maior parte das páginas do livro falando de combate, é porque o jogo quer que você combata mais, né? Não adianta depois tu reclamar, né? Não, porque não consigo jogar, porque D&D, assim, a gente tenta jogar com realismo, mas não dá. Porra, não é um jogo para ser jogado com realismo, né, meu amigo? Então vai jogar um jogo. Ah, não consigo fazer uma campanha séria em Brancalônia. Porra, né? Escolhe, decide bem o que tu vai fazer. Mas enfim, certo. Então nós temos uma mecânica difícil, com monstros difíceis. Gostei, cara. É porque também é aquela pegada, né? Tipo, tu é um investigador, né? Tu não é um... Como tu falou, não é um Monster Hunter, né? Não é um Witcher. Né? Que inclusive na última temporada também não era Witcher, mas tudo bem, eu tô só reclamando da vida aí. Enfim. Não assisti ainda, não assista. Karina, mais alguma pergunta do chat? Desculpa. Pode falar, Pedro. É porque tem uma solução que já surgiu da comunidade que tá acompanhando a Retropunk, né, no financiamento das lives, que é o Versem Selvagem, já quase uma lenda mítica também. Você quer Monster Hunter, pega o Versem e joga com Savage Worlds. Exatamente. Aí. Boa. E você ainda pode usar as cartas, porque as cartas elas são agnósticas para sistema, digamos assim. Ah, legal. Olha aí. Mas, Karina, mais alguma pergunta do chat? Eu vou querer isso depois. Né? Não. O chat, por enquanto, só perguntou mesmo sobre combates. Eu tinha visto uma pergunta que eu fiquei maluco. A Jujubinha perguntou se o cupom do MRPG serve no financiamento. A gente já respondeu que sim. Já colocamos ali. Então, não, foram só essas mesmo. Eu acho que eu tô ficando Preciso comentar que cupom de desconto em financiamento é outra das vantagens que a gente conseguiu inaugurar fazendo os financiamentos na loja. A gente entende que no primeiro momento a comunidade ficou assim, que estranho, vou fazer o financiamento na loja. Mas, gente, isso é só vantagem, porque você, ao fazer o financiamento na loja, a gente tem uma relação comercial clara, estabelecida, não é? Então, é uma relação de compra e venda, você está protegido como cliente, a editora está resguardada, está aí o Rei Amarelo para provar isso, que foi um financiamento que, infelizmente, né, um título aí que a gente apostou, mas que não emplacou, e todo mundo recebeu o dinheiro de volta, quem porque de livre vontade escolheu que era um cupom, já vou jogar ali no Versem e tal, mas todo mundo já recebeu o dinheiro, porque tá numa loja, tá seguro, né, a gente não... E assim, né, vamos ser sinceros, eu vou falar o nome, foda-se. Um catarse da vida não te garante também que vai dar tudo certo no final, que às vezes tem muita história de livro que bateu a meta e até hoje as pessoas não receberam, né? A gente sabe, a gente que participa das comunidades sabe muito bem que essas coisas estão acontecendo. Então, tipo, ter esse preconceito porque a Retropunk criou a própria plataforma é burrice, né? Vamos ser sinceros, né? Daí vai lá e compra o livro depois lá no site da loja. Né? Mas tudo bem. Bom, a gente tá quase fechando aqui e eu tenho algumas últimas, uma última pergunta aqui que é importante sempre que a gente tá trazendo uma coisa nova, pro pessoal ter essa noção. Qual que é o nível de desafio para as pessoas aprenderem o sistema, o cenário? Nomes difíceis, coisas assim, a mecânica eu sei que é fácil, mas o que vocês consideram? Vou perguntar pro Pedro, porque o Herpes tá falando demais hoje. Tô brincando. E ele é suspeito, né? Ele teve que traduzir isso, localizar, e não pra ele já é uma língua nova. O que tu acha, Pedro? Olha, eu diria que o sistema ele é bem simples. Quem já conhece Year Zero sabe que é um sistema simples, a ficha dele é simples. A própria apresentação dele no livro, né? O livro, quando vai te ensinar a construir um personagem, ele já faz uma síntese bem bacana de como vai funcionar, para você já projetar aquilo na hora de criar o personagem. Então, assim, são poucos atributos, esses atributos têm claramente as perícias associadas a ele, você soma tudo, rolou os dados, pronto, eu acabei de explicar o jogo, gente, é simples assim. É simples assim. Vai ter algumas particularidades que o Herpic já falou, em relação ao combate, em relação ao castelo. Em relação ao castelo, mas tudo isso vai...
como que eu vou dizer isso? Tá tão diluído ali no jogo, na história, é tão natural. Olha que eu sou um cara chato, eu não gosto de jogos muito crunch, né? Dentro da equipe, acho que eu gosto de jogo mais ágil. Acho que o mais crunch que eu tenho jogado hoje em dia é Savage Worlds, que é, né, um jogo super ágil. E o VSN, ele é ainda mais ágil, simples. O sistema ele é muito bem enxugado e direcionado para o tipo de experiência de jogo que você quer. Porque o VSN ele não está aqui, olha, a gente tem um sistema genericão para você emular tudo. Que é o que acontece, por exemplo, em Savage Worlds. E ele precisa ter mecânica para o espaço, precisa ter mecânica para o passado, para o futuro, para o presente, para o multiverso, para a base dos heróis, para etc, etc, etc. E o VSN não, a experiência de jogo que a gente quer é essa, e para você emular essa experiência de jogo, o caminho é esse. Então o sistema ele é muito bem enxugado, ele é muito sucinto, muito direto no tipo de experiência de jogo que ele quer proporcionar. Então quem tem receio às vezes, que vai ter que aprender um sistema novo, cara, vai tranquilo. É o tipo, eu já acho, no geral, pode ser uma opinião polêmica, que quando as pessoas se reúnem e querem jogar RPG, você só precisa ter uma pessoa com a missão de conhecer as regras. Isso pode ser democratizado ou não, mas que é o narrador que vai conduzir a experiência, e para poder conduzir a experiência ele tem que ter alguma noção mecânica do que está acontecendo ali. E esse é um desses jogos que eu digo assim, cara, te chamaram para jogar, vai sem medo. Não precisa nem saber a ficha de personagem, porque vai ser muito tranquilo, você vai pegar rápido e vai se divertir. Show de bola. Cara, isso da ficha ser fácil é sensacional, assim, porque eu sempre falo isso, né, que eu migrei muito pro board game por causa da experiência que é tu sentar pra pegar um RPG novo e aí tu passar um dia pra fazer a ficha, entender minimamente ali como construir ela e esperar todo mundo fazer a ficha também. E eu sou uma pessoa meio desapegada, assim, né, até porque minha ficha geralmente é fácil, né, se o jogo me permite bater, eu vou bater, então eu normalmente sou a primeira a terminar a ficha também. E aí, pra mim, eu sei que faz parte da experiência de vários jogos, tu poder se dedicar pra ficha, mas em vários momentos eu só quero sentar com os meus amigos e jogar, sabe? Então, eu gosto muito dessas propostas de RPGs mais redondos nesse sentido, ou tu falou enxutos, né? Mais enxutos numa certa proposta, e que daí a gente pode aproveitar aquela proposta e aí a gente consegue mais focado e jogar mais rápido, sentar na mesa mais fácil. Então isso também é muito legal, assim, isso te permite explorar mais, né? Porque quando quando o sistema é pesadão pra aprender, a gente acaba precisando de várias partidas pra explorar ele bem, e meio que dá dó de depois botar ele de lado pra aprender outra coisa, porque tu vai ter que passar por todo aquele processo de aprendizagem de novo, né? Então é muito bom ver propostas diferentes, sabe? De RPGs que se propõem a coisas diferentes entre si, assim. Bom, vou dar um exemplo prático. Eu marquei uma mesa de Vessia, ela até foi adiada porque eu marquei no dia da live, aí me falaram, você vai pra live. Opa, tudo bem, aí desmarquei, mas eu tava Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A live era em cima de uma mesa de RPG e no Dia dos Pais? Isso, não, eu ia jogar uma mesa com o meu grupo no Dia dos Pais. Eu não tenho pai vivo há muitos anos, meu filho tem 4 patas, então pra mim era uma data ótima pra jogar, e o meu grupo tava mais ou menos na mesma, né? E aí vamos jogar Vessia, tá lançando aí me contaram que eu ia participar da live de lançamento da Retropunk, né? Aí cancelei com o meu grupo, mas o meu grupo não tinha acesso ao livro ainda, porque eu não tinha aberto financiamento, eles não tinham comprado, né? Porque estão jogando comigo, que eles vão ter o livro, eles que se virem. E aí, mas eu queria que eles criassem os personagens, né? Eu falei assim, bom, o que eu posso fazer para ajudar os caras aqui? Eu vou fazer um resumo das principais mecânicas que precisam saber e das principais informações que estão ali na ficha de personagem. Deu uma lauda no Word, né? Uma página. Um resumo. Então, assim, é um sistema realmente que você vai pegar rápido e que ele vai rodar. Muito bom. Isso é muito importante atualmente, eu acho, assim. Porque a galera tá vindo pro RPG de novo, né? Temos ondas de vindas de RPG. E a galera que tá vindo pro RPG, às vezes, querendo coisas novas e tá muito mal acostumada com sistemas muito complexos que acabam não entendendo. E daí depois
tipo, não consigo jogar outra coisa porque esse sistema já me gastou muito. Daí começa a jogar um vez da vida e daí fala assim, nossa, existe um mundo mais simples. É que nem o Savage Worlds. Todo mundo que eu apresento Savage Worlds, a primeira vez que tá fazendo a ficha, fala, nossa, é muito complexo. Porque tem que entender qualidade e defeito ali, né? Vantagens e desvantagens, enfim. Depois, quando vai fazer a segunda ficha, ele já faz sozinho, porque ele é automático, assim, é muito simples. E depois, quando tu vê... Bom, mas a gente já tá falando de outra coisa. Inclusive, temos que marcar um dia pra falar de Savage Worlds unicamente, né, Herp? Acho que será um bom tema, Mas enfim, vamos para nossa rodada final pra gente encerrar esse episódio. Karina, tem uma última pergunta aí pro Pedro ou pro Herp, ou algum apelo pro pessoal que tá aí no chat. Meus gatos já estão falando que, ó, tá na hora de encerrar, né? Que para saber aí para um apelo pro pessoal que tá no chat para apoiar, caso ainda estejam na dúvida depois de tudo que nós falamos. Acho que ninguém mais tem dúvida, né, gente? É só apoiar, porque tá incrível. Mas vocês falaram que tem várias aventuras. Será que vocês podiam dar uma prévia de uma aventura que vai sair? Contar um pouquinho pra gente, assim, tá pra sair essa aqui. Esse é o argumento principal da aventura. Essa bola vai pro Herpes. Bom, desde o livro básico já tem aventura pronta, né? O livro básico tem tudo que precisa para você jogar. Mas aí, desde o princípio, já tinha um suplemento garantido, que é um conjunto de 4 aventuras chamado O Segredo Perverso. Depois a gente desbloqueou outro numa meta extra, o Temporada de Mistérios, que esse é o que eu quero entrar mais a fundo, que é o mais bacana. Ele é meio que temático de estações do ano. Então ele tem uma aventura para cada estação. Aí uma delas então vai se passar na primavera, numas fazendas bem bucólicas na beira de um lago, e um clima meio que de romance trágico nela. Aí a segunda vai se passar no verão, e aí é uma região passando por uma onda de calor, e uma parte de industrialização e mineração, e incêndios florestais rolando. Aí a terceira é do outono, e ela se passa num pântano. Imagina aquela paisagem até meio descorada, umas comunidades assim bem remotas e aguerridas às suas tradições, e tendo que enfrentar essa industrialização que está vindo da capital. E a última é uma aventura até bem natalina, que não se passa nem na Escandinávia. Ela leva o jogo lá para a Rússia, para uma floresta no inverno, e é praticamente uma aventura de sobrevivência no frio, essa última. Então essas todas estão no Temporadas de Mistério, que quem pega o maior nível de apoio agora, o estudante da universidade, essas já estão garantidas em PDF. Entendi. E ainda o outro suplemento, que é o Grã-Bretanha e Irlanda Míticas, que é uma expansão do cenário na Inglaterra. Legal. O pessoal tinha perguntado ali, o Gilson tinha perguntado, as aventuras serão disponibilizadas em PDF antes da entrega do material completo? Imagino que sim, né? Sim, olha só. Tudo que é PDF, ele é disponibilizado normalmente no momento da compra. Mas o que acontece com esses 3 PDFs das aventuras? Ele tá... um deles já foi diagramado ao vivo, a gente fez live diagramando o material do VS, e os outros 2 estão em produção. Então, assim que esses PDFs estiverem um pouquinho mais fechadinho, a gente já libera uma versão beta deles na página de download mesmo. Então, quem comprou, onde você vai acessar lá para baixar o livro do VS, já você vai ter acesso aos outros PDFs. A gente como o primeiro dia foi bem frenético, vamos dizer assim, a gente ainda não teve tempo de atualizar tudo, né? A gente tem que atualizar porque vai aparecer ali uma barrinha com o percentual das metas, a gente vai marcar a meta 75 que bateu agora, então temos esse processo de atualização do site que vai acontecer, e também nos próximos dias começam a aparecer os PDFs, né? O Temporada de Mistérios é não, qual é o nome? Do Segredo Perverso. Segredo Perverso é o primeiro PDF que vai entrar, e depois a gente vai colocar os outros PDFs na ordem, Temporada de Mistérios e o Grã-Bretanha e Irlanda Míticas. Tá? Então os PDFs, ainda com o financiamento rolando, vão ser liberados. A gente só está fazendo os últimos ajustes porque a gente nem esperava que fosse ser tão rápido assim o financiamento, e estamos muito felizes que foi rápido. A gente sempre abre o financiamento já com o livro base dele pronto para liberar para o pessoal.
e a gente não contava já ter que liberar logo 4 PDFs assim no segundo até dia. engraçado, tipo, o livro básico tá pronto há bastante tempo, né? Daí eu traduzi outros suplementos, já foi revisado, aí traduzi outro, já foi revisado. Mas aí já liberou coisa que não tá traduzida ainda, a gente ainda tá trabalhando porque foi muito rápido. Eu só imagino vocês ontem. Bateu. Peraí, calma. Que não estabilizou o suficiente pra dizer a porcentagem, sabe? Tipo, 10, 20, 30. Não, peraí, 100%. Foi Muito legal, verdade. gente. Não, e assim, as próximas metas, então bateu 75, a próxima meta já começa os livros impressos dessas aventuras. Isso. Exato. Isso deve ficar lindo. Os livros são posso todos esperar. muito bonitos, muito bonitos. Aproveitar então. E cada, Oi, pode falar, pode só para fechar, a cada livro impresso do financiamento vai ter um selo, né, para nossa cartela do nosso programa de fidelidade, que é o Culto dos Punks. Então a gente batendo todas as metas que já estão ali, vão surgir outros, mas as metas já estão ali agora, ou seja, chegando a 4 livros impressos, dá para ser desse financiamento com 4 adesivos para quase fechar a nossa cartela de fidelidade. Quem tiver curiosidade, lá na página do financiamento tem o nosso mascotezinho lá, o Cutulinho Punk, clica nele que vocês vão ver tudo que esse programa de fidelidade oferece, que tem inclusive até microjogo temático, cadernetas especiais, pin, para quem gosta de colecionar pin. Então tudo isso só para quem tiver a cartela completa do nosso programa de fidelidade, e esses selos eles só são recebidos por financiamento. Então é uma outra vantagem de participar do financiamento dos livros da Retropunk, porque você só consegue receber os nossos prêmios de fidelidade se você é um cliente que compra os livros em financiamento coletivo. Muito legal. Herpes, última rodada aí pra gente fechar e depois já engata um jabá das Ideias Arcanas aí. Beleza. Pessoal, esse é um dos livros que mais está me dando prazer de trabalhar na tradução deles, porque é realmente um RPG muito, muito fantástico, com esse cenário muito vivo, né? Eu acho que, por ser algo com um pé no mundo real e um pé na fantasia, é uma coisa muito divertida já de você ler e ir preparando, e quando você chega na hora do jogo, você já se divertiu bastante simplesmente por conhecer esse livro. É um desses livros que conseguem isso. Então, quem ainda tá em dúvida, quem quer conhecer, confere a prévia que tem na página do financiamento. Você vai ver como é um livro lindo e como o cenário é tão maravilhoso. E quem quiser conhecer mais material ainda, pode seguir o meu canal aqui no YouTube, As Ideias Arcanas. E eu já tenho um vídeo sobre Vaesen, eu vou fazer mais vídeos explicando mais a fundo aspectos do cenário, aspectos das regras também, para quem já quiser ir jogando e entendendo melhor as coisas. E é isso. Muito legal. Deixa o link ali pra gente, Herpes, pra Boa. galera já seguir e conhecer um pouquinho mais. E Pedro, agora faz aquele arremate final pra quem ainda tá, tipo, pegando o cartão falando assim... será? Vai lá, o espaço é teu. Nossa, eu sou péssimo pra isso, mas vamos lá, vou tentar. Gente, aproveita o financiamento, né? Um financiamento, como ele tá indo rápido assim, quanto antes você entrar, melhor, né? Então, por exemplo, quem entrou ontem no primeiro dia, quando pagou o frete só dos produtos que já existiam. O frete das metas extras é cortesia, porque bateu depois. Então, quanto mais... E esse frete vai ficar pesado, porque tá surgindo muito livro. Então, corre, financia logo, que você já economiza no frete. Tem o cupom de desconto aqui hoje nos comentários, joga lá, parcela em 12 vezes, recebe itens, tem itens exclusivos, você só vai ter se participar do financiamento. Inclusive, gente, tá quase dado. Não, vamos falar sério. Você pagar aí 12 parcelinhas com um desconto que vai ter aqui de 25, receber 4 livraços em PDF, porque o livro base também vem em PDF. Então, as 2 metas batidas, o que já vem,
que é o Segredo Perverso, mais o livro base. Depois você ainda vai ter o livro base impresso. Você entrando hoje, se as metas de livro impresso baterem, você está ganhando 3 livros impressos a mais. A gente faz muito tempo que a gente não vê um financiamento desse. Acho que o último que a gente viu assim foi o Falkenstein. Na época eu nem estava com o pé na Retropunk como está hoje, então eu fui lá, financiei um livro, ganhei uma coleção inteira. É uma oportunidade única, você nunca vai conseguir essa oportunidade de compra de novo, nem se a gente estiver falindo no The Off e vendendo até as nossas mães. Você não consegue essa oportunidade de compra de novo. Então, a hora é agora. Vai para o financiamento. Se for hoje, você ainda vai economizar no frete, porque em 2 dias a gente já bateu muita meta. Imagina nos 52 dias que estão pela frente. Vai ser um frete pesado. Confia em mim, chega lá, parcela. Quiser acompanhar Retropunk GD nas nossas redes sociais todas, na Twitch, Instagram, YouTube, etc. E segue a gente essa quinta agora. Aliás, hoje é segunda, então amanhã, terça-feira, na Twitch, de tarde, tem o show do Guilherme, né? Que ele vem diagramando os livros do Vessia, não sei qual é a pauta de amanhã. E a gente vai ter, na quinta-feira, nossa mesa de Vessia com o Mestre Boi, do Dungeon Geek, para você conhecer. E agora, o golpe final, o Fatality. Se você é aquele RPGista raiz que gosta de um conjunto de dados bonito, né, batendo com a temática que você está jogando, você só consegue no financiamento. A Retropunk não vai produzir excedentes de dados para vender depois. Vamos produzir os dados contados para o financiamento. Então é agora ou nunca. E se você financiar como estudante de Uppsala, você já está ganhando 12 dados customizados de graça, porque é meta extra, né? Você não pagou pelo pacote. Você pagou pelo pacote, está escrito ali. Tudo que é meta extra é brinde, é grátis, porque a gente conquistou isso no financiamento. Então agora é a hora, gente. É isso aí, galera. Vamos apoiar, vamos finalizar aí a meta de 100 mil aí, rapidinho. Eu sei que eu confio em vocês. A gente finaliza ainda essa semana, sem falta. Vou deixar o link aqui no chat pra você que ainda não apoiou, apoiar, galera. Parem com essa frescura de porque tem que botar meu cartão de novo. Pelo amor de... Deixa de ser preguiçoso, né, gente? Por favor. Até porque o Google já salvou o seu cartão, que eu sei, seu safado. Então, não seja por isso. Faz Pix. Dá pra fazer Pix também. Melhor ainda. Dá pra fazer boleto. Nossa, Douglas, nem deu tempo da gente falar do material extra de Vaesen no Brasil. Opa! E agora vai ficar pra próxima. Vai ter que ficar pra próxima, então. E a live caiu. Dá o Guilherme puxando o disjuntor, assim, tá ligado? Enfim, mas galera, seguinte, ó. O que eu posso prometer pra vocês é que nós vamos ter Vaesen ou Vaesen, agora eu já não sei mais. Aqui no Movimento RPG. É livre. Como teu coração manda chamar. Vai ter Vavá aqui no Movimento RPG. Vai ter resenha, como a gente sempre faz, né? Óbvio. Mas talvez tenha live, talvez não. Vai ter. Eu não vou ter porque mentir pra vocês, né? Vai ter live, tá? Eu queria também já avisar, né? Agora entrando aí no nosso calendário da semana. A gente faz live de terça a sexta lá na Roxa, galera. Na Roxinha, nossa vizinha. Vermelhinha aqui só na segunda-feira. Então amanhã você vai estar lá às 9 da noite. Amanhã não tem live, eu não sei porque eu tô viajando. Mas deveria ter, mas não vai ter. Talvez tenha, é isso que eu posso dizer. Vai que eu tô empolgado. Live de Schrödinger. Live de Schrödinger, exatamente. Eu acho que eu vou fazer um MRPG Joga, tá? Eu vou jogar um jogo que eu tô há muito tempo pra jogar e provavelmente vai ser amanhã. Mas na quarta-feira, de certeza, vai ter Mundos Selvagens, a 5ª temporada da Guilda dos Guardiões, onde estamos usando somente Savage Worlds, que tá sensacional, gente. Vocês não têm ideia. É porque assim, eu tenho todo o planejamento, né, dos capítulos. Então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, não, né? Porque os jogadores foram por um caminho totalmente que eu nunca tinha esperado em 2 episódios. Mas os pontos centrais da trama estão aí e eu não vejo a hora das coisas começarem a se desenrolar. Esse primeiro capítulo é totalmente introdutório, tá contando muito da história da guilda, então se você não conhece o que é, a gente tá na 5ª temporada, eu vou ter que ver tudo. Vem tranquilo, que esse capítulo, inclusive, quem tá narrando sou eu, que
fundei teoricamente a vila, né? Então, ali foi explicado desde a fundação da vila até por que as pessoas estão ali, qual é o motivo de existir a Guilda dos Guardiões, o que é aquilo, a história tá toda sendo recontada. Logicamente que eu só não ignorei tudo que aconteceu, né? Tem um motivo disso estar acontecendo, então tá bem legal. Teve gente que joga com a gente há um tempão e daí notou que vila de MRPG significa Vila da Morada e Refúgio dos Primeiros Guardiões, né? MRPG, a sigla da pessoa... E a pessoa joga com a gente, né, senhorita Jujuba? Há um tempão eu não tinha ligado A com Não B. acredito que foi a Jujuba que cometeu essa gafe. Foi, né? Justo ela. Justo ela. Então, assim, tem muitas das coisas, inclusive de tramas que foram colocadas no passado que estão agora se desenrolando. Então, galera, tá muito bacana, né? E eu tenho que agradecer aí o pessoal da Retropunk por ter apoiado essa temporada. Eu tô falando todos os episódios e eu não canso de falar. Essa temporada é inteira apoiada pela Retropunk, né, que é a detentora dos direitos de Savage World aqui no Brasil, e eu, graças a todos os deuses, eles trouxeram, porque pra mim Savage Worlds é um dos melhores sistemas que tem, e eu falo isso publicamente, todo mundo sabe. E, gente, é isso. Quarta-feira, então, a partir das 9 da noite lá na Roxinha. Amanhã não esperem, mas fiquem de olho nas redes sociais, é isso que eu posso dizer. Quinta-feira nós temos RPG Nacional aqui no Movimento RPG, tá? Vai ser uma one shot, eu não vou dizer o que é ainda, tá? Pra deixar vocês curiosos, porque vocês são safados, que se fosse não é uma coisa que vocês querem muito. Vocês falam que querem apoiar RPG Nacional, mas daí falam assim, não, esse não. Eu quero apoiar o RPG Nacional, mas esse não. Então eu só vou falar na quarta-feira, daí vocês vão falar, tá, já não marquei nada, eu vou participar. E na sexta nós temos Distopia, um cenário trazido pela Tri Editora, né, que também está em financiamento coletivo, e eu acho que já bateu a meta também, não me lembro, mas ele é legal porque ele é um sistema crossover, então a gente está usando Tormenta 20, mas poderíamos ter usado Pathfinder 2ª edição, ou D&D 5ª edição, e quem sabe não teremos um Savage Worlds aí, só depende do meu poder de convencimento aí do pessoal, porque eu já tô enchendo o saco com o tempo já. Gente, é isso, galera. Tem live a semana toda aí pra vocês. Pensamos em Pathfinder. Olha aí, tá pronto basicamente, é só colocar o cenário, enfim. Gente, é isso, a gente se vê então, de certeza quarta-feira às 9 da noite tá na Roxinha, é isso. Eu ia falar que ia fazer raid, mas aqui não tem isso, então acabou pra vocês. Valeu, falou, tchau, tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.